Bom, aí para falar sobre o tema, tendo em vista a minha idade, né, eu vou ficar com a parte histórica, né? Graças a eu posso até sugerir algumas propostas para eles, mas como eu fico muito mais confortável em falar na parte histórica, porque você veja bem, justiça na era digital. Todos os padrões que a gente tinha de trabalhar no século XIX, século XX, alguns padrões vieram da época lá das ordenações filipinas. Os autos, atos, que a gente coloca no processo é a mesma forma que estava nas ordenações filipinas, teve no processo do Tiradentes, né, no final do século XVIII, é o padrão. E agora nós vivemos numa era digital e a justiça tem que se adaptar. E é interessante observar que a justiça, com todo o respeito que ela merece, ela está muito devagar. Exatamente. Então, por exemplo, não vou falar um tema que eu adoro, né? Se eu falar, presidente está autorizado a me expulsar daqui, mas ele, por exemplo, o SAGE, que é o programa, o DCP dele, lá em São Paulo, é muito melhor, tem link, tem gravação, tem outras coisas que o nosso ainda não tem. Mas eu não quero falar sobre isso exatamente, porque a culpa é porque a justiça sempre foi considerada um serviço privado. Hoje, qualquer sujeito vai dizer que a justiça é um serviço público essencial, como é segurança, educação, saúde. Mas essa ideia é de agora. Não é nova, é ideia nova, o que era antigamente o contrário. Quem fazia o papel da justiça, por exemplo, era o juiz, o nosso juiz Tomás Antônio Gonzaga, né? da Inconfidência, era juiz como nós, e ele tinha a função de julgar as causas de fazenda pública. Ou seja, ele simplesmente fazia o que muitas vezes faz hoje o governo do estado, o governo do município. Não tinha causas de defesa do consumidor, causa trabalhista, não tinha essas questões de direito. Era uma atuação do estado que existia. Só para você ver como é que funcionava, juiz recebia custas dos processos. Eu cheguei a trabalhar com um antigo desembargador, que a Tânia também trabalhou, né? Luiz César Guiar Bittencourt e Silva. Quando ele virou juiz, passou no concurso, ele foi designado para trabalhar em São João da Barra, ganhando custas em cada processo. Em 1956, 1950. Eu falei, mas é um absurdo, Niterói é muito longe. Mas São João da Barra ganhava bem. E como é que fazia? Cada processo que ele despachava, ele recebia o dinheiro. Quando na década de 60, no antigo Guanabara aqui, veio com um padrão de colocar selo para o advogado despachar. Comprava selo oficial, o advogado despachava, você nunca viu isso. Aí despachava o selo, aquela coisa toda. Então você veja, a justiça era privada e paga. E essa ideia de justiça privada e paga foi exatamente o que passou tanto para a parte do registral, a parte notarial, né? E por os cartórios judiciais. Porque o cartório judicial, ele era uma derivação do que o dono do cartório ganhou do registro de imóvel, ganhou do notarial. O sujeito tinha prestígio, o governo do estado nomeava para ser dono de cartório e ele ganhava com lá registro de imóvel, não sei o quê, retiro de documento, e ele levava em contrapeso um cartório judicial. Essa era a joia? E ele tinha a obrigação de quê? De pagar os funcionários para atender o juiz.
aqui estão até recentemente a vara de família, aqui a vara de órfãos e sucessões, mas eu quando entrei como juiz, eu me recuso a dizer quando é que foi, lá em São Gonçalo, todos os meus cartórios eram desses, eram rapazes ótimos, interessados, que ganhavam do dono do cartório para atender os meus despachos. Então, essa ideia da justiça privada, custeada pelas custas, dava uma ideia de que a justiça é só para rico. Essa ideia da justiça só para rico também tem alguns probleminhas técnicos. A justiça pública, em todos os lugares, sempre foi pública. A defesa que podia ter que pagar, tinha que fazer não sei o quê. Mas a imposição em todos os lugares sempre foi pago pelo próprio governo. Mas não era uma justiça de contradição, contraditório e ampla defesa. O nosso próprio Código de Processo Penal, que tem 80 anos, ele não falava em defesa. Isso foi acrescentado depois. O Código de Processo Penal não falava em defesa, porque considerava, e quem diz isso foi o seu conterrâneo, o Frederico Marx, né? Considerava o processo criminal como jurisdição voluntária. Jurisdição voluntária é quando o sujeito não consegue, pelos próprios meios, por exemplo, o cara não consegue assinar a escritura porque está interditado. Então alguém vai lá pedir ao juiz para dar um alvará em jurisdição voluntária para substituir, complementar a vontade no que ele não tem. O contraditório e ampla defesa tem na jurisdição voluntária, mas não é intrínseco nesse sentido. Agora, e ainda assim, veja só o que vai acontecer. Como tudo era cível, o sistema que interessava era decorrente do valor das causas, como até hoje. E aí aconteceu o quê? A Constituição de 1988 fez a inestimável favor, inclusive o Estocco e outros, o nosso aqui, o Maneschi, o Emílio Carmo, né? O desembargador Rogério vai assumir aqui que ele sabe mais do que eu sobre esse assunto, tá certo? Ele vai dizer que não vai assumir não porque tem uns compromissos, mas tudo bem. E aí aconteceu o quê? A Constituição separou custas para o judicial, o emolumentos registral e notarial, e colocou a taxa judiciária. Para o horror do desembargador Burrata e meu, né, só tem 3 estados que usam hoje cumulativamente custas e taxa judiciária. Eu não digo quais são estes estados, tá certo? Porque vocês vão me brigar. Mas é por quê? Cobrava custas no antigo estado da Guanabara. Mas chegou em 1960 e pouco, Carlos Lacerda, se não me falha a memória, resolveram fazer a lâmina 1, a atual lâmina 1. E como é que vão fazer? Então vão criar taxa judiciária para custear a lâmina. E vão arbitrar a taxa judiciária como? No valor da causa. Na época, sem limite. Agora é obrigatório, desde a década de 70, é obrigatório ter limite. Então, nós tínhamos custas, hoje também ainda temos a taxa judiciária. As custas sempre foram calculadas, como os emolumentos registrados notarial, pelos atos praticados. Por quê? As custas pagava o escrivão, muito antigamente, até a Constituição de 67, pagava juiz, pagava promotor, recebia o salário, era desse teor, né? Pagava continua pagando ainda, oficial de justiça, todos os atos eram praticados, tinham que arcar com eles, pagava através de custas. Hoje não, desde a Constituição de 67 não, juiz e promotor não recebe mais custas. Tem um salário, mas antigamente os nossos salários ficavam dependendo desse patamar. Em homenagem a ele, que é o único juiz de primeiro grau, juiz pela Constituição de 46, tinha o direito de ganhar ao menos 1/3 que o desembargador ganhava. É uma época boa, graças a Deus você não estava nessa época, né? Então ele tinha que pagar ao menos 1/3, tá certo? O desembargador ganhava uma quantia maior, 3/3, né? Muito bem. Aí, outra circunstância. Como é que nós vamos fazer hoje
por um processo judicial. Porque tem estados, eu não vou dizer, que o cara paga, anota o GRES que chama, escreve lá no processo. Já ouviram falar nisso? Tem isso, não é? Não é aqui, nem em São Paulo, para bem da verdade. Agora, e como é que nós vamos fazer para pagar, arcar? Uma vantagem, nós temos direito, mercê do acordo que o Fernando Henrique fez com Lula, né? Saiu a responsabilidade fiscal, né? No final do governo Fernando Henrique. Resultado, nós temos direito a 6% do Poder Judiciário da receita líquida do Estado. O Ministério Público, 2%, Assembleia Legislativa, tanto por cento, Tribunal de Contas, 1%. Muito bem. Então nós temos 6%. E aqui no meu estado, não dele, mas no meu estado aqui, mais precisamente, tem uma lei que está em vigor há 20 anos, que diz o seguinte: o fundo do Tribunal de Justiça, ele recebe as custas, a taxa judiciária, percentual do emolumento, mas ele não pode pagar despesa de pessoal, só pode pagar investimento. Até custeio, que não seja de pessoal, pode, mas só pode pagar investimento. Então, isso é bom. A maioria dos tribunais está fazendo o mesmo sistema, os tribunais que podem, né? Até querem ver se implanta isso para a Justiça do Trabalho, porque quase todo o processo lá é gratuito, não vai pagar nada, só paga no final. E aí fica outra questão. Como é que nós vamos bolar de uma forma tal que possa, num eventual processo eletrônico, fazer esse recolhimento? Essa parte, eu acho que ele já tem boas notícias para dar, tá certo? Pelo nosso atual sistema, fica meio complicado você fazer isso, tendo em vista que é meio sintomático e problemático. Agora, tem outras questões que têm que ser discutidas na lei respectiva. Por quê? Porque perícia. Como é que vai fazer para pagar perito? No crime, o perito é do governo. E os advogados reclamam com a perícia, né? Mesmo para aqueles que conhecem mais essa parte, os advogados reclamam que o perito seja do negócio. Agora, aqui no civil, como é que nós vamos fazer? Pior. No civil, na fazenda pública, na família, nós temos que fazer a perícia como acompanhamento para o profissional, no mínimo, de título superior equivalente. Eu sou tão velho, numa época que não precisava buscar o perito que tivesse título superior para isso, especialização. Mas dentro do Código de 73 tem que ser alguém especializado. E muda toda hora. Eu, desgraçadamente, já peguei causas horrorosas, fazer perícia numa grande empresa sobre tecnologia da informação. Não adianta eu chamar um sujeito para ir fazer isso. Antigamente, numa ação de renovatória, antigamente tinha ação renovatória, você nunca mais viu. Tá bom. Na ação renovatória designava o perito. Agora, como é que vai fazer hoje um sistema de fazer essas perícias que muitas vezes vão ser abrangentes demasiadamente e vão ter um custo exagerado? A outra circunstância também é que a nova lei tem que falar sobre honorários. Falar sobre honorários de advogados é forma de custeio do processo. Vou repetir o tema que ninguém quer ouvir. Honorários de advogado é forma de custeio do processo. Por que é forma de custeio do processo? Porque ou o sujeito vai com a defensoria, ou o sujeito arruma advogado. O estado do Rio de Janeiro tem a melhor defensoria pública das Américas. Eu posso informar isso, tal, que a nossa defensoria tem quase 60 anos, é uma maravilha, é aquela coisa toda, tem todos os elogios, mas tem filas. Se você está com o seu nome no SPC, não consegue tirar o seu nome do SPC, você também virou cidadão de segunda ou terceira classe, na sociedade capitalista em que nós vivemos.
Então vai parar na fila da defensoria. E a fila da defensoria, desgraçadamente, muitas vezes é no mesmo horário de trabalho. Então, eu espero como eles possam achar esses temas para resolver. Eu queria, antes de ser expulso aqui, tá certo? Eu queria, antes de ser... ainda tem 5 minutos. Antes de ser expulso daqui, eu só queria destacar uma pequena coisinha. Na época imperial, as ações só eram entre pessoas iguais, assemelhadas. Isso é, pessoas civis, assim, brigando contra pessoa equivalente. Um contrato, não sei o quê. Nem causas de briga de marido e mulher tínhamos na época do Império, tendo em vista a absoluta força da autoridade marital. Era assim na época do Império. Marido tinha autoridade marital. O Rogério também não podia imaginar isso, não é? Não. Pois é. Agora, quando chega a República Velha, os estados legislavam sobre processo. E como legislavam sobre direito processual penal, processual civil e sobre organização judiciária. Muito bem. Civil e penal era a União. Agora, como é que eles faziam as leis? As assembleias faziam a lei? A Assembleia Legislativa fazia a lei de acordo com os interesses dela. Então, aquelas leis não facilitavam as pessoas mover ação contra o governo. Por causa disso, aqueles dois caras maravilhosos, o Rui Barbosa, o Pedro Lessa, né, que acabaram criando, com fundamento lá na Constituição, a teoria brasileira do habeas corpus. Cabe habeas corpus para tudo. Por quê? A regulação do habeas corpus não era na lei estadual, era na lei federal. Chegou em 1926, a reação, meu conterrâneo Arthur Bernardes, ele fez a única emenda à Constituição de 1891 e falou que habeas corpus só cabe para o direito de ir e vir. Aí eles foram correndo, na década de 30, criaram um mandado de segurança. Aquele que só pode julgar tendo direito líquido, certo? A prova já demonstrada. O código só vai chegar em 1939, imposto, né? Não era numa época democrática. E o Código de Processo Civil de 1939 falava num monte de ação. Os mais jovens aqui, né, todo mundo é mais jovem, com exceção dos desembargadores. O desembargador é um juiz velho, antigo, cheio de prata. Os mais jovens aqui não chegaram a conhecer aquela época que o advogado entrava com o nome da ação ocupando a petição inicial quase toda. Vocês já viram isso? Ação ordinária de emissão de posse acumulada com indenização, com perda de dano, com não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque no Código de 39 era exatamente isso. A cada ação correspondia um procedimento, um rito. Porque o Código Civil de 1916 falava a todo direito corresponde uma ação que o assegura. É isso? A todo direito, ou algo parecido. A todo direito corresponde uma ação. Então o código achava o que eu tinha que falar. E essa mania de 39 diminuiu bastante com o Código de 73. Diminuíram os procedimentos especiais. Chegou na meados da década de 90, há 20 anos, dois grandes juízes, eu queria que o Alexandre Campos estivesse aqui, porque ele podia falar sobre isso. É o seguinte, o Sálvio de Figueiredo, lá de Minas Gerais, e o Atos do Rio Grande do Sul, eram ministros do Superior Tribunal de Justiça e lutaram para fazer reformas e o Congresso topou, o governo Fernando Henrique também, tudo bem. E eles criaram uma coisa terrível, a tal da tutela antecipada. Então o processo, a tutela antecipada, significa antecipação da tutela do mérito. A regra passou a caber a tutela do mérito, o que era estar pedindo no final, antes, desde que atenda os requisitos, que todo mundo fala, urgência, plausibilidade, fumo, moniúris, perigo e mora, tá bem. E a lei do juizado, de 95,
como dizem os alunos, a lei 9.000, quase 100, só tem um procedimento, chama reclamação. Então ela não tem identidade. Certas pessoas de vez em quando perguntam, como é que eu vou consignar no juizado especial uma ação? Não existe na lei 9.099 o procedimento da consignação em pagamento. Você vai pedir uma reclamação com o pedido de fazer a declaração de exoneração da obrigação. Essas duas coisas mataram, a meu ver, o nome das causas. Mas o diabo é que o CNJ mantém essa classificação das ações. Está lá. Toda vez que você vai ajuizar no portal de ajuizamento, tem a classificação da ação. Sempre. Tem o residual. Pior, agora nem ordinária tem, né? Nem ordinária tem, porque o Código Novo não está falando nessa ideia. O procedimento, hoje o procedimento passou a ser o seguinte: postulação, teoricamente, pode ter contestação, pode ter instrução e resultado final. Mas tem tutela antecipada, passou a ser postulação, possível tutela antecipada, e o resto vai quando Deus permitir. Essa discussão está mais ou menos agora, amanhã, lá no Supremo, por causa da prende ou não prende o recurso, na versão do crime. Mas aí eu gostaria de saber como é que nós vamos classificar, colocar como fato gerador das custas o nome da ação. Na verdade, teria que ser o pedido. A pretensão, quer dizer, o pedido é a pretensão posta no processo. E aí, como é que vai fazer isso? Eu não estou dizendo do ponto de vista do computador, não estou dizendo do ponto de vista do portal, mas vai ter que pagar para os advogados e para os juízes vários anos de terapia, tá certo? Porque isso vai dar uma mudança terrível na cabeça de todo mundo. Falar hoje isso, olha, o que caracteriza a ação não é o nome, é o pedido, já exige 3 horas de explicação. Agora, o sujeito aceitar isso, aí tem a outra coisa que eu quero destacar, porque eu fui convidado para falar primeiro, não para ajudar, claro, é só para atrapalhar, lógico, né? A outra questãozinha, eu acho a justiça gratuita muito importante. Mas é um absurdo falar em justiça gratuita no século XXI. A justiça não é grátis, nem é paga. Ela tem que ser independentemente da condição da pessoa. A doutora Cristina conhece aquele almirante, né? Reformado. Coitado, ele ganha 15 mil reais como almirante reformado. Quem mandou ele ter emprego só ganhando 15 mil? Muito bem, 80 e tantos anos. Aí fizeram o médico operou ele, e operou certo ou errado, eu não sei, que ele queria mover ação, arrumou lá, pediu gratuidade de justiça, a juíza, né? Foi juíza. A juíza não deu a gratuidade de justiça, ele agravou, o desembargador não deu a gratuidade de justiça e ele demonstrou. Ele ganha 15 mil, a companheira dele, advogada aposentada, ganha um salário mínimo, ele gasta não sei quanto de médico, paga uma fortuna de plano de saúde, paga não sei o quê, não deu dinheiro no final das contas. E aí, resultado, a juíza mandou fazer perícia, arrumou um perito que muito gentilmente, poxa, eu acho que ele cobrou barato, 10 mil reais. E como é que vai fazer para iniciar a perícia se tem que calcionar? Agravam, sobe, enquanto isso o homem está vivo. Aí ela continua vivo ainda. Agrava que não sei o que. Chegou um determinado momento que a doutora Cristina, inclusive, se ofereceu, tendo em vista não sei o que, a tirar o dinheiro do salário dela de juiz, 1.000 reais por mês, para custear
E os almirantes, amigos daquele almirante, gentilmente pagaram a ela o que foi descontado. Aí você vai dizer, como é que numa sociedade capitalista eu posso levar a considerar em conta, para fins de gratuidade ou para fins de pagamento de custas, que é tributo, taxa do ponto de vista tributário, simplesmente o valor da causa, a repercussão econômica. O desembargador Burratem foi promotor, ele era promotor especialista em ações coletivas. Eu poderia aborrecê-lo e perguntar, você dava quanto de valor nas suas ações coletivas? Milhões. Milhões. Uma ação coletiva, como é que eu vou arbitrar o valor? Uma ação de dano moral, como é que eu vou arbitrar o valor? Ah, não, seu advogado botou 5 mil, é o máximo que ele quer de dano moral. Eu não acredito que seja isso. Primeiro porque não é dívida de quantia, né? É dívida de valor. Enfim, olha, então, já que eu agora... olha, para a felicidade geral da turma, o meu tempo está esgotado, eu devolvo a presidência, eu devolvo o microfone para a presidente.